Fala galera, aqui é o professor Valdemir e nesse vídeo nós vamos falar sobre a troca de calor. Então aqui ó, troca de calor, vamos ver o que é essa troca de calor aqui. Então em um sistema termicamente isolado é nula a soma algébrica dos calores trocados, ou seja, a quantidade de calor cedido tem que ser numericamente igual em módulo à quantidade de calor total recebido. Então aqui eu tenho um sistema fechado, nós chamamos esse sistema de calorímetro. Então aqui eu tenho um sistema, esse sistema chama calorímetro. Esse sistema aqui é um aparelho isolado termicamente do meio ambiente, usado para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocado entre dois corpos de temperatura diferente. Ou seja, o calor aqui do ambiente externo, ele não é capaz de entrar aqui dentro desse sistema, e o calor dentro desse sistema ele não é capaz de sair dele. Então ele é como um isolante térmico do meio externo. Então aqui eu tenho um corpo, nós chamamos de A. Esse corpo inicialmente está na temperatura de 90 graus Celsius, e eu tenho um outro corpo de 30 graus Celsius. Nós vamos chamar esse corpo aqui de B. Nós sabemos que o calor, o que é calor? Calor é o ato de transferência de energia. Então aqui, ó, como esse corpo está a 90, esse corpo AB vai transferir energia para o A, e essa transferência nós chamamos de calor. Então aqui eu tenho o corpo A, ele vai ceder calor para o corpo B. Tem uma determinada tempo depois que esses dois corpos A e B estejam na mesma temperatura. Então a troca de calor é isso. Vai haver troca de calor contra o A e o B. Um exemplo, se os dois corpos em determinado tempo chegassem na mesma temperatura, aqui 50 graus Celsius e aqui 50 graus Celsius, eles estão em equilíbrio térmico. Quando eles estão em equilíbrio térmico, não há troca de calor. Então a troca de calor é quando dois corpos estão em temperatura diferente. E calorímetro é esse aparelho aqui, ó, tipo um isolante térmico, por exemplo, uma caixa térmica, uma garrafa térmica, que não deixa perder calor no interior dele. Então vamos fazer o cálculo da troca de calor desses dois objetos, desses dois corpos aqui dentro. Então aqui eu tenho um sistema termicamente isolado, né? Aqui eu tenho um corpo B que está inicialmente a 90 graus Celsius e um corpo a 30 graus Celsius. Então quando eu tenho a diferença de temperatura, a energia do maior vai ser transferida para o de menor. Nós temos o calor. Nesse sistema específico desses dois corpos, vamos usar a equação fundamental da calorimetria, que nós chamamos Q macete, que é Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Aqui é um T maiúsculo, né, para diferenciar o tempo, mas aqui está um erro aqui. Então, ó, em um determinado tempo, depois os dois corpos vão estar em equilíbrio térmico, né? Quando não estão em equilíbrio térmico, não tem troca de calor. Então, em um determinado tempo depois, eles estão numa temperatura de 70 graus Celsius, os dois corpos. Então, aqui vamos fazer o somatório da quantidade de calor do corpo A mais somatório da quantidade de calor do corpo B. Isso tudo aqui tem que dar igual a zero. Por quê? Porque eles estão em sistema isolado. Não tem ganho nem perca de energia desses dois corpos. Então aqui eu tenho a massa do B, 200 gramas, o calor específico do B, 1 calorias por grau Celsius, e a temperatura inicial 90 e a final 70. Aqui eu tenho a massa do A, do corpo A, o calor específico do corpo A,
já tem que ser A aqui. Deixa eu colocar um A. Então aqui a massa do A, que vai ser 1. A temperatura inicial do corpo A 70 e a final 30 e a final 70. Então aqui vamos fazer separadamente. Primeiro vamos achar essa quantidade do calor do corpo B, se ele vai ceder ou vai receber. Nós vamos provar isso. E a quantidade do calor do corpo A. Então aqui eu tenho quantidade de calor do corpo B. A massa do corpo B tenho que é 200. O calor específico do corpo B tenho que é 1. E a variação da temperatura. Lembrando que a temperatura final menos a inicial. Então aqui eu tenho 70 menos 90. Então, isso aqui era 90 e aqui era 30. Esse aqui vai transferir energia para o corpo A, né? Então aqui vai ter que dar um sinal negativo e esse aqui positivo, porque esse vai receber, vai aumentar o calor, e esse vai diminuir. Então aqui, nós já vemos que se eu tenho aqui, 70 menos 90 vai dar menos 20. Então 200 vezes 1 vezes menos 20. Então 200 vezes 1 vezes menos 20. Então a quantidade de calor do corpo B cedida será menos 4.000. Agora vamos achar a quantidade recebida, né, do corpo A. Então eu tenho a massa 100. O calor específico vai ser 1. Temperatura final 70 menos a inicial, que é 30. Então a quantidade de calor do corpo A é igual a 100 vezes 1 vezes 40. Então a quantidade de calor do corpo A é igual a 4.000. Observe que aqui eu tenho um valor positivo e aqui um valor negativo. Então esse valor negativo quer dizer que ele está cedendo calor, e quando aqui um positivo, ele está recebendo. Observe que se eu não tivesse isso aqui, não tivesse isso aqui, só pelos cálculos você teria que saber que o corpo A ele está cedendo calor, o corpo B não. O corpo B está cedendo e o corpo A recebendo, porque aqui é positivo e aqui negativo, certo? Então esse seria o cálculo. Lembrando que eu posso utilizar a outra equação, essa equação aqui, vezes L. Ou também eu posso utilizar as duas equações. Um exemplo, QA mais QB é igual a 0. Esse QA eu posso utilizar essa fórmula, e o QB isso aqui, que ficaria M vezes L mais M vezes delta C vezes delta T. Tudo isso igual a 0. Então vamos determinar a temperatura de equilíbrio térmico, se não soubesse a temperatura final deles, né? Então vamos usar a mesma equação fundamental, lembrando que nessa situação eu estou usando essa fórmula. Eu posso usar aquele quantidade de calor é a massa vezes o calor latente, também eu posso usar, mas nessa situação vamos usar essa equação aqui. Então, se eu não soubesse qual é a temperatura de equilíbrio térmico entre eles, mesma coisa, vamos fazer o somatório da quantidade do calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B. Isso tudo tem que dar o valor de 0, porque eles estão em um sistema isolado, não tem perca nem ganho de energia. Então aqui eu tenho os mesmos dados do A e do B. A massa do A, calor específico do
B, valor específico do B, temperatura inicial e a temperatura final que eu não sei, a massa do A que é 100, valor específico do A que é 1 e a temperatura final inicial que é 30. Então vamos calcular essa temperatura final. Possibilidade que pode acontecer, né? Então aqui, ó, quantidade de calor do B mais quantidade de calor do A. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, a massa do B vezes o calor específico do B vezes a variação da temperatura, mais a massa do A vezes o calor específico do A vezes a variação da temperatura. Isso tudo igual a zero. Qual é a massa do A que nós temos? 200 vezes 1 vezes a temperatura final, que eu não sei, menos a inicial, que é 90. Isso tudo somado com a massa do A, que é 100, calor específico do A, que é 1, vezes a temperatura final, que eu não sei qual é esse equilíbrio térmico final, menos inicial, que é 30. Isso tudo igual a zero. Então aqui eu tenho 200 vezes 1 vezes TF, então eu tenho 200 TF, menos 200 vezes 1 vezes 90, então aqui eu tenho 2 vezes 9, 18, então vai ser 18.000, mais 100 vezes 1 vezes TF, 100 TF, menos, esse menos aqui, 100 vezes 1 vezes 30, parênteses aqui, né? Então vai dar 3.000. Tudo isso igual a zero. Então eu vou somar as temperaturas, os sinais iguais, né? Aqui os módulos. Então aqui eu tenho 200 mais 100, vai dar 300 TF. Menos, tenho aqui 18.000 mais 3.000, eu tenho 21.000. Isso tudo igual a zero. Agora eu vou achar esse TF, né? Então, 300 TF igual a 21.000. Passa para cá, fica positivo. Então, esse 300 está multiplicando o TF, ele vai passar dividindo. TF é igual a 21 dividido